Gente, hoje nós vamos ver os verbos irregulares no presente. A gente vai ver preposição, tá? As preposições simples hoje. Não vamos aprofundar, não, porque o assunto é longo. Então, verbos irregulares no presente, preposições e números, né? A gente viu números de 1 a 10 e hoje, então, de 1 a 20. Então, a gente vai dar seguimento aí, né? Para viagem, saber os números, né? É importantíssimo. Então, tá. Benvenuti, buongiorno a tutti e cominciamo, va bene? Eu vou começar resgatando os diálogos da aula passada, porque acabou que o tempo foi, né? Falei bastante e ficou faltando uma coisa. Então, para resgatar o assunto, eu vou colocar aqui para vocês, vou ler, e aí, finalmente, eu passo a tela que estava faltando, tá? Vamos lá? Un attimo. Ótimo. Tudo organizado. Então, nós vimos isso aqui na aula passada, né, gente? A gente estava falando de restaurante e tal. E eu vou reler esse diálogo aqui, ó. I signori desiderano... Io prendo un cornetto e un caffè macchiato. E lei, signora? Anch'io vorrei un cornetto e poi un tè al limone. I cornetti con la crema o con la marmellata? Con la crema. Per me invece con la marmellata. E lei che cosa prende? Beh, solo un tè al latte. Bene, allora 2 cornetti, 2 tè e un macchiato. Então, nós falamos de bebidas, né? Algumas coisas que a gente pode pedir nos bares, né? A gente fala lanchonete aqui, né, gente? Mas nos bares lá da Itália e alguns restaurantes, certo? Bom, aí falamos de café, eu mandei um postzinho para vocês, né? Sobre café e tal. Bom, agora no segundo aqui, a senhora está no restaurante mesmo. Então, vamos lá. Buongiorno, signora. Vuole il menù? No, grazie. Vorrei solo un primo. Che cosa avete oggi? Spaghetti ai frutti di mare, tagliatelle ai porcini, tortellini in brodo, minestra di fagioli. Ah, va bene così. Per me gli spaghetti. E per il ragazzo? Vuoi anche tu la pasta o preferisci qualcos'altro? Una cotoletta con le patatine fritte. E da bere? Un quarto di vino rosso e mezza minerale per piacere. Gasata o naturale? Naturale. E tu che cosa vuoi? Una coca, senza ghiaccio. Bom, aqui a gente aprendeu, né, como fazer o pedido, aprendemos que os pratos são toda uma refeição ao modo italiano, né, dividido aí em várias partes. A refeição é dividida em várias partes. E aqui ela começa com o primeiro prato de massa, um carboidrato, e ela pede aqui frutti di mare, tagliatelle ai porcini, tortellini in brodo, minestra di fagioli, etc. Gente, na aula, eu fui rever a aula e eu vi que eu fiz uma coisa muito errada aqui, ó. Eu falei que, não sei onde, eu estava em Marte nessa hora, gente, eu estava na Lua, porque realmente eu fui abduzida. Eu falei tagliatelle ai porcini. Porcini é fungo, tá? É cogumelo, fungo porcini. Depois eu mando para vocês, inclusive, o post maravilhoso que a gente tem lá no Instagram a respeito de os tipos de cogumelos, tá bom? Aí a gente falou tortellini in brodo, minestra di fagioli, que é a sopa de feijões, etc, certo? Aprendemos a fazer pedido de comida e bebida. E aí ficou faltando esse daqui, olha, um attimo, que é justamente a forma de pedir, tá? Eu vou diminuir um pouquinho. Então, aqui é como um exercíciozinho, gente. Nós vamos ter que inserir essas palavrinhas aí, ó. Scusi, per favore, grazie, per cortesia, si, dica, grazie, tá? Para fazer o pedido. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, copiassem essas palavrinhas que estão aqui, olha.
Scusi, per favore, grazie, per cortesia, sì, dica e grazie. E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem preencher aí o diálogo com essas palavras, combinado? Vamos ver. Vou tentar aqui. Acho que assim fica muito grande, né? Bom, vou dar 2 minutinhos, tá? Todo mundo fazendo exercício. Hoje tá demais. Vamos lá. Muito bem, então agora vamos para a correção aí, tá bom? Vamos ver como é que foi. Se vocês conseguiram. Vou passar aqui para vocês escutarem. E aí, façam a correção de vocês. Combinado? Um attimo, só um minutinho. Il conto, per favore. Il conto, per favore. Un attimo, ragazzi, che c'è qualcuno... Ah, pensavo che ci fosse qualcuno che volesse entrare. Ma no. Andiamo. Il conto, per favore. Scusi, Sì, dica. mi porta ancora mezza minerale, per cortesia? Certo, signora. Desidera ancora qualcos'altro? Come dessert abbiamo gelato, macedonia, frutta fresca o il tiramisù, molto buono. No, grazie, va bene così. Ha un momento, magari un caffè. Corretto? Sì, grazie. E poi il conto, per favore. D'accordo. D'accordo, un'altra volta. 11. Il conto, per favore. Scusi, Sì, dica. mi porta ancora mezza minerale, per cortesia? Certo, signora. Desidera ancora qualcos'altro? Come dessert abbiamo gelato, macedonia, frutta fresca o il tiramisù, molto buono. No, grazie, va bene così. Ha un momento, magari un caffè. Corretto? Sì, grazie. E poi il conto, per favore. D'accordo. Molto bene. Allora, ragazzi, vediamo. Avete sentito il dialogo? Sì? Certo, va bene, perché qualche volta non funziona, non so perché. Ma bello, allora facciamo la nostra correzione, la nostra lettura. Allora, qui all'inizio la signora dice, scusi se usa para chamar a atenção da pessoa, tá? Então, imaginem só, vocês estão num restaurante cheio de gente, garçom para lá, para cá, para lá e para cá, como é que vocês chamam essa pessoa, né? Como é que, né? Aqui a gente fala, ô, garçom, oi, garçom, né? Não funciona, fala assim, em um modo educado se diz, scusi, aí sim vocês conseguem chamar a atenção da pessoa, tá bom? Então, scusi, e aí o garçom responde, sì, dica, mi porta ancora mezza minerale per cortesia, per cortesia. Certo, signora, desidera ancora qualcos'altro? Come dessert abbiamo gelato, macedonia, frutta fresca o il tiramisù molto buono. Dessert é a sobremesa. Não existe uma palavra italiana para sobremesa. Então, se usa... Desculpem, aqui eu tive que pedir, dar permissão aqui para entrar. Então, dessert é uma palavra não italiana, não é de origem italiana, mas se usa regularmente, tá? Para indicar sobremesa. Então, come dessert abbiamo gelato, macedonia, frutta fresca ou il tiramisù. Na sequência, o que a gente tem aí, ó? Sorvete, gelato. Macedonia é salada de frutas, tá? Macedonia. Fruta fresca já é a fruta mesmo, in natura, a própria fruta. Então, a gente pode pedir de tudo, né? Mela, a maçã, pera, uma pera, etc. E tiramisu é um doce maravilhoso, que também tem um post lá no Instagram. Gente, eu tenho um post para tudo naquele Instagram. Eu vou mandar para vocês também o post do tiramisu
com a receitinha para todo mundo preparar em casa e me chamar depois para comer, tá? Il tiramisù. E aí, seguindo o diálogo. No, grazie, va bene così. Ah, um momento, magari um café. Esse magari aí é o nosso clássico, talvez um café, quem sabe um café, tá? Aí ela ainda tá naquela coisa de decidir. Aí o garçom, né, muito prático, diz, correto, o café seria correto, o café correto, que a gente já falou sobre, né? Sì, grazie. E poi il conto, per favore. D'accordo. Va bene? Então, temos aí, olha, a forma de pedir e depois para pedir a conta. Il conto, per favore. Va bene? Tutto organizzato. Certo, ragazzi. E finalmente passiamo alla lezione di oggi. Va bene? Hoje nós vamos, então, entrar dentro do hotel. Meu chat de dúvidas. Não, tudo bem até o momento, ok. Bom, então vamos lá para o vocabulário do hotel, certo? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Imaginem só, vocês estão no hotel, entram no quarto e está faltando alguma coisa. Por exemplo, vocês precisam de mais um travesseiro, uma coberta, né, papel higiênico, toalha, essas coisas. Então, aqui temos uma pequena listinha, tá? Bom, aqui está pedindo para collegare le parole ai disegni. Mas aqui a gente faz um exercício bem simplesinho, é só falar mesmo o que é o quê. Então, esse primeiro desenho aqui, ó, letra A, nós temos uma câmera singola. Na câmera singola. Singola é um quarto simples. Câmera quer dizer quarto, tá? Então, na câmera singola com uma só cama. Então, vamos lá para o nosso vocabulário, gente. Vocabulário. Então, nós temos la câmera, que é o quarto. Tá? O quarto. Il letto, que é o leito, a cama em si. Certo? Então, começando por aí, o jogo de palavras. Vocabulário. Sim, agora vamos voltar lá. Câmera e letto. Então, ela está pedindo, a pessoa, né? Aqui a letra A, na câmera singola com uma só cama. Aí, a letra B aqui, a gente já tem um quarto de casal, né? Então, é câmera matrimoniale, tá? Então, os tipos de quarto que a gente pode encontrar. La câmera singola, que é o quarto para uma pessoa só, um solteiro. La câmera matrimoniale, que é para o casal. E existe ainda, e não tem lá no desenho, la câmera doppia. Aí, para dois amigos, né? Duas pessoas, separadamente. Duas pessoas. Tá bene? Então, câmera singola, matrimoniale e doppia. D'accordo? Voltamos lá. Bom, aí a letra C aqui tem um bichinho, tem um cachorrinho, pet. Esse hotel, então, tem a característica de aceitar animais. Então, tá aqui, ó, cani ammessi. O que quer dizer isso? Admite-se cães. Ammessi é dal verbo ammettere, que significa admitir. Tá? Então, cães admitidos. Cani ammessi. Vamos lá, letra D. A gente tem aí... interessante. A letra D, vou aumentar para vocês. Talvez vocês não estejam vendo bem. Então, ó, a letra D e a letra E. Qual que é a diferença? Ó, a letra D tem uma banheira. E a letra E só tem um chuveiro. Então,
que a gente tem? Cada um seu nomezinho aí, ó. Il bagno. Bagno pode significar o banheiro. Il bagno é o banheiro, mas pode significar também que é um banheiro com uma banheira mesmo, né? Para imersão. Então, esse é il bagno, tá? É um banheiro com uma banheira. Vamos colocar assim, ó. Banheiro com uma banheira. Ai, gente, que coisa. Vocês entenderam, né? Com a banheirinha lá. E o outro lá, a outra opção, é la doccia, que é a ducha. Ok? Então, é isso. Vocês podem... Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa coisa de usar a banheira, né? Os nossos banheiros são mais práticos, assim. Então, a gente tem, assim, duchas, né? Esse é o que tem... É o que temos aqui. Mas, lá, é muito corriqueiro achar um banheiro sempre com uma banheirinha. Certo, gente? Vamos lá. La doccia, banho. E aí, temos também aqui, ó. Na letra G, tá aqui por último aqui, praticamente. Esse daqui é o quê? O frigobar. Então, a gente fala il frigo, que pode ser geladeira ou frigobar, que a gente tanto gosta, né? Adoro um frigobar, gente. Adoro o frigobar. Bene. O que mais que nós temos lá? Aí, ó. É um lugar para colocar o carro, um estacionamento. Como é que a gente fala estacionamento? Il parcheggio, que é o estacionamento. E vem do verbo parcheggiare, que é estacionar, tá bom? Então, temos um bom vocabulário aí, olha. Ninguém vai chegar assim para pedir as coisas no hotel. Olha aí, ó. Vamos rever? Então, temos la camera, il letto, la camera singola, la camera matrimoniale, la camera doppia, ammettere, il bagno, la doccia, il frigo e il parcheggio. D'accordo? Muito bem. Depois, com calma, vocês podem anotar essas coisas, tá? D'accordo. Então, visto aí esse primeiro vocabulário in albergo, agora sim a gente passa para gramática. Vamos aos verbos irregulares no presente. Bora lá, gente. Coraggio. Ecco. La grammatica. I verbi irregolari al presente. Então, a gente ainda está dentro do tempo presente. Presente do indicativo. Verbos irregulares. Então, para entender isso daqui, vamos lembrar o que é um verbo regular, tá? Então, a gente fez isso aqui na aula passada, ó, os verbos de primeira conjugação, de segunda e de terceira, certo? E aí eu dei um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, amare, um representante de cada conjugação. Amare, prendere, de segunda, e dormire, de terceira. Então, temos aí are, ere, ire. E aí, gente, o que nós fizemos? Nós descobrimos que para um verbo regular, a gente utiliza toda a raiz do verbo, certo? Então, aqui, ó, amare, basta o quê? Tirar esse finalzinho aqui fora, né, o are, e ali, então, colocar a pessoa, né, do verbo. Por exemplo, se sou eu, io amo, tu ami, lui ama, e aí por diante. Então, a raiz do verbo, ela é inteiramente aproveitada. Olha só, vou fazer de novo. Compreendere aqui, ó, segunda. Eu tiro o ere, né? Tiro aqui o ere e coloco a conjugação. Então, primeira pessoa, io prendo. Segunda, tu prendi. Terceira, lui prende.
e aí por diante, né? Dormire, a mesma coisa. Tira ali o finalzinho, ire, tirou, e coloca, então, a pessoa. Io dormo, tu dormi, lui dorme, e etc. Então, esses são os verbos regulares, tá? Agora, os verbos irregulares. Gente, vou pegar aqui, ó, o andare. Verbo andare quer dizer ir, tá bom? Quer dizer ir, não quer dizer andar, tá? Andare, ir. E aí, como é que eu vou conjugar esse verbo? Ele não é regular, então eu não posso aplicar aquela técnica, né, de tirar o are e aproveitar a raiz. Gente, um minutinho que alguém chega. Então, não dá para fazer aquilo, porque a raiz dele não é aproveitada. Então, o verbo vem todo modificado. Ele fica assim, ó, io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate e loro vanno. Olha só, tudo diferente. E aí, vocês me perguntam, meu Deus do céu, tem muitos verbos irregulares, professora? Tem. Tem sim. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma listinha, tem que fazer exercícios, tem que ir praticando e tal. E justamente nessa hora que a gente entra aí com a apostila, né, que eu vou enviar para vocês durante a semana. Lembram que eu disse que somente depois da quarta aula que eu ia enviar a apostila para vocês? Então, chegou o momento. Porque esses verbos, eles precisam de prática, tá bom? Então, hoje eu vou dar aqui os verbos principais, o que a gente usa mesmo no cotidiano. Então, o verbo andare, eu vou, né? A gente fala, io vado, por exemplo, io vado in gelateria. Olha só, eu vou à sorveteria. Io vado al supermercato. Ó. Io vado al bar. Tá bom, gente? Então é isso. Olha só, e chegou o momento também da gente ver alguma coisa de preposição, tá? Bom, então vamos nos concentrar nos verbos. Andare é um verbo irregular. Então vamos ao próximo, aqui da minha listinha, ó. Vou fazer assim. Andare. Vado, vai, vá, andiamo, andate e vado. Vocês conhecem dois já, ó. O essere também é um verbo irregular. Como é que fica? Sono, sei, siamo, siete e sono. Lembram dele, né? Ó, aquele outro lá que nós aprendemos, o avere, também irregular, ó. O, ai, a, abbiamo, avete, hanno. Certo? Passamos para outros importantes, gente. Então, assim, andare, venire. Então, venire quer dizer vir. E aí fica, ó, vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. Certo? Outro verbo. Andare, venire, potere, olha. Potere. Posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Outro, ó, dovere, que é o dever. Devo, devi, deve, dobbiamo, dovete,
devono. Volere, que é o querer, ó. Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. Vou terminar por aqui a minha listinha, tá? Eu mando para vocês, junto com a apostila dessa primeira fase, uma bela lista com outros verbos irregulares no presente, para auxiliar nos exercícios, tá bom? Para completar lá as atividades, tá certo? Mas por aqui eu acho que vocês já conseguiram entender o que é um verbo irregular, né? Então, tudo, a raiz não é aproveitada, gente. Tudo muda, tá bom? Bom, hoje nós vamos aqui, ó, ver esse verbo volere aqui, que é o querer. Lembra que eu falei que eu ia falar especialmente dele hoje? Então, vamos lá. O verbo volere nessa forma aí, ó. Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. Eu quero, você quer, ele quer. Essa forma no presente, assim, ela não é indicada para falar, para fazer pedidos, né? Nessas situações, né? Você viajando, pedindo sempre gentilmente as coisas durante a viagem, no que seja no restaurante, nos hotéis, no aeroporto. Então, quando a gente se dirige ao outro, então a gente vai assim, de uma forma mais delicada, né? Principalmente porque a gente está pedindo um favor, né, gente? Então a gente vai delicado. Então, ao invés de falar io voglio, que é uma coisa muito imperativa, io voglio, eu quero, qual é a forma que nós aprendemos na aula passada? Io vorrei, que é eu gostaria, tá bom? Essa forma aqui a gente fala, é o condicional. Nós não vamos estudá-la profundamente durante esse curso, porque é um curso bem rápido, né? Mas aqui vocês já têm essa noção. Se trata todas as duas formas do verbo querer, volere, só que essa é gentil, io vorrei. E essa é um pouco mais impositiva, né? Ela é mais imperativa, tá certo? Era isso que eu queria pontuar hoje com vocês, essa diferença. Existe uma outra coisa, agora saindo um pouco aí dos verbos irregulares, uma outra forma de fazer um pedido, ou dizer que você gosta. Olha, essa expressão aqui, ó, mi piace. Mi piace quer dizer me agrada. E isso é muito útil, me agrada. Ou eu gosto, a gente pode falar assim, ó. Eu gosto, tá? Então, para expressar realmente para expressar isso, né? Que você gostou, que agradou, né? Então, mi piace la pizza margherita, mi piace il cinema italiano, mi piace viaggiare. Então, eu gosto, me agrada. E o contrário, vamos colocar o contrário aqui, ó. Me dispiace. Então, a gente tem me desagrada. Me desagrada, ou eu não gosto, tá? Então, para falar, usa-se essas duas coisas aí, ó. Mi piace, positivo. Me dispiace, negativo. D'accordo? Essas coisinhas, gente, que eu consegui fazendo esse estudo para esse curso nosso aqui, que é voltado mesmo para a viagem, eu fui pegando realmente o que eu acho que vai, sabe, que vai ser utilizado durante esses momentos. Tá bom? Vamos ver se eu tenho alguma dúvida aqui. Nenhuma dúvida. Que bello. Vamos ver se vai continuar sem dúvida quando eu mandar a apostila, tá, gente? Para vocês. Se tudo vai continuar assim bonitinho, eu adoro. Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai para
preposição, que dá até um calafrio na espinha, o cabelo até sobe aqui. Porque não é uma coisa fácil ensinar preposição. E preposição, eu já vou adiantando, para quem já faz o curso aí comigo e tal, também, né, tem gente aí que já está na estrada comigo há um tempo. E eu falo sempre, preposição é algo que precisa de tempo. Tempo para absorver a língua, tempo para contato com a língua, tempo para ler, tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficando solta, assim, em preposição. Porque, gente, a regra para preposição é um volume desse tamanho. Se eu for dar regra por regra, o que vai acontecer com o aluno? Ele se bloqueia e acaba não produzindo, entende? Então, não vai ser por causa de uma preposição errada daqui e dali que a gente vai deixar de se comunicar, correto? Então, preste atenção, até mesmo no português, a gente usa, assim, direitinho, preposição? A gente não usa. Então, vamos relaxar, tá? É claro que a gente precisa ter noção das coisas, mas aprofundar nisso daí é tese para doutorado. Então, relaxem e vamos que vamos. Então, vamos lá, preposizione. Fechar esse daqui, tá bom? Andiamo le preposizioni. Então, as preposições são, vou colocar uma coluninha assim, ó. A, in, di, da, su, per e com. Essas são as preposições. Tá bom? A, in, di, da, su, per e com. E hoje a gente vai falar de preposição simples. Semplice. O que significa isso? São as preposições usadas exatamente nessa forma aqui, ó, sem artigo, tá bom? Então, primeiro, vamos tentar conceituar, assim, minimamente, tá, gente? É coisa mínima, assim, só para dar um suporte. Então, a preposição a é uma preposição que indica deslocamento. Vamos colocar nesses termos. Então, eu uso muito com o verbo andare, que é o verbo ir. Então, eu digo, olha, io vado a. Então, eu vou a algum lugar. Io vado a scuola. Io vado a teatro, tá? Io vado a, por exemplo, vado a Roma, d'accordo? Io vado a studiare. Então, aqui eu já tenho algumas coisinhas para falar, só nessa linhazinha aí, olha. Então, aqui a gente tem escola e teatro, normal. Vado à escola, vado a teatro. Tá, aqui a gente já tem uma primeira regra, olha, quando a gente usa aqui a cidade, né? Roma. Quando a gente fala de cidade, a gente usa sempre a preposição a, nesse sentido de deslocamento, tá? Eu digo, io vado a Roma, io vado a Firenze, io vado a Palermo, e aí por diante. Cidade, preposição a. Nessa coisa de deslocar, tá? Io vado a Belo Horizonte, io vado a Contagem, e por aí adiante. Ok? E outra regrinha aqui, olha, com verbo, tá vendo, ó? Studiare. Então, eu digo também, io vado a studiare, io vado a mangiare, io vado a dormire, pode-se dizer. Mas não é sentido de futuro, não, tá? Como a gente tem no português. A gente usa essa estrutura, mas nesse sentido de futuro. Quando a gente fala, eu vou viajar. Olha só a cabeça da gente. A gente está pensando o quê? Daqui a 2 meses, daqui a amanhã, se for, mas sempre no futuro. Essa estrutura, vado a studiare, vado a mangiare, vado a viaggiare, não é futuro, tá? Essa estrutura quer dizer deslocar. Eu vou sair daqui e vou para algum lugar. Essa
Isso é o que está na cabeça do italiano, não tem nada a ver com o futuro, tá bom? Então, eu posso usar o verbo andare, mais a preposição a e outro verbo logo depois, indicando deslocamento. Bom, agora vamos para a preposição in. Ó. Io é também usada para falar de deslocamento. Dependendo da palavra, eu não uso a, eu uso in, nesse sentido de deslocar. Então, eu vou fazer aqui, ó, io vado, por exemplo. Vado in Itália. Olha aí, ó. Eu tô deslocando, não tô? Só que agora, ao invés de ir para a cidade, eu tô falando do país. Então, outra regrinha. Quando eu falo de país, eu não uso a preposição a, eu uso a preposição in. Então, eu digo, io vado in Itália, io vado in Brasile, io vado in Francia, tá? Então, a primeira regrinha é essa, in. Outras coisas, vamos ver lá, ó, io vado in autobus, por exemplo, ó, de ônibus. Meio de transporte, também eu uso a preposição in. Io vado in autobus, em máquina, que é carro, in aéreo, que é de avião, tá? Então, outra regrinha aí, ó. In mais o meio de transporte, tá bom? In autobus, por exemplo. Outra regrinha. Io vado in gelateria, que é a sorveteria, certo? Então, aqui temos outra regra. As palavras, ou seja, os lugares que terminam em eria. Quais são esses lugares, ó? É o que pra gente termina assim, ó, livraria, sorveteria, papelaria, tá? Esse eria do português. A mesma coisa lá no italiano, então. Gelateria, segreteria, livreria, cartoleria, tabaqueria. Então, se o lugar termina em eria, a preposição é in. Olha aí, ó, gente. Tô cheia das regras, né? Olha o tanto que a gente já viu. Cidade, verbo no infinitivo com a estrutura com o verbo andare, países, meio de transporte e lugares que terminam em eria. Tá bom? Vamos lá. O di. O di é bem parecido com o nosso, né? Ele qualifica ou dá posse a alguém. Por exemplo, il libro il libro di matematica. Matemática. Então, aqui eu estou qualificando aquele livro, né? Libro di matematica. Então, aqui a estrutura é muito parecida com a nossa, não tem grandes problemas. E outra coisa, a posse. Il libro di Maria. Ó, agora eu estou falando que o livro é dela, né? De Maria. Tá certo? Então, aqui eu acho que passa, né, gente? Aqui, olha, essa preposição da é que já a coisa meio que enguiça, né? Aí a gente tem enguiça. Por quê? Vamos fazer um paralelo sempre com o português, que é a nossa base. A gente faz assim, ó. A gente fala o livro de matemática, o livro ou da Maria, né? E a gente fala assim também, ó. Eu venho de casa, o Carlos vem do trabalho. Esse de casa e do trabalho, nesse sentido de proveniência, a gente usa a mesma preposição, que é o de, né? O italiano, ele divide. Então, a primeira preposição de aqui, ela qualifica e ela dá a posse. Agora, essa outra preposição aqui, da, ela indica a proveniência, a origem da pessoa. Então, é aí que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, eu digo assim, ó. Io vengo, por exemplo, io vengo da Roma. Eu estou dizendo que eu estou viajando pela Itália e acabei de passar por Roma. Então, io vengo da Roma. Percebem? Um outro uso dessa preposição, da, é para indicar período de tempo. Então,
quando uma coisa começa e quando uma coisa se encerra, né? Então, começando, a coisa começando, eu digo, ó, il corso, não, il negozio, tô querendo uma coisa mais fácil. Agora vocês já sabem o verbo, studio, da lunedì, é porque eu quero usar a preposição simples, gente. Peraí, a minha dificuldade toda é essa aqui. Sem usar o artigo por enquanto. Período de tempo, vamos lá. Tá. Io studio da gennaio a febbraio, por exemplo. Ó, aqui eu já inventei mexi com outra preposição, mas tudo bem, né, gente? Só serve para enriquecer a coisa. Então, é o seguinte, ó, período de tempo, aqui o tempo, da gennaio a, vou colocar outro, né, senão, a março. Então, começou em janeiro e terminou em março. Então, é para indicar isso, período de tempo, início e fim, tá bom? Um outro uso da preposição da é a voz passiva. Então, eu digo assim, ó, la festa é organizada, quer dizer, a festa foi organizada ou é organizada. No português, a gente fala como? A festa é organizada por alguém, ou pela pessoa, pela entidade, pela instituição. A gente usa a preposição por, né? E no italiano, não, a preposição é da. Então, la festa é organizata da Carlo, por exemplo. Então, foi organizada por Carlos. Então, temos aí um outro uso da preposição da. Certo, gente? Olha como é que essa preposição é danada, né? Vengo da Roma, proveniência, período de tempo, io studio da gennaio a marzo, e a voz passiva, la festa é organizata da Carlo. Tá certo? Danadinha essa preposição. Vamos à próxima. Deixa eu subir aqui, ó. Então, agora a gente está na preposição su, né? Su indica sobre, que é a superfície. Ó. Ai, adoro, gente, aquela famosa frase. Il libro è su questo tavolo. Né? A famosa The book is on the table. Então, il libro é su questo tavolo, que eu enfiei aqui esse questo, porque eu justamente não quero usar artigo nesse momento. Então, aqui eu consigo que a preposição fique assim, de forma simples. Então, il libro é su questo tavolo, o livro está sobre esta mesa. Tá? Então, é superfície. A preposição per é bem parecida com a nossa, quer dizer motivo, né? Justificando alguma coisa. Exemplo, io sono qui, motivo, per studiare. Tá bom? Muito simples essa. E a preposição com também, olha só que legal. O con indica companhia, né? Então, vado a teatro con Maria, na companhia da Maria. Tá certo? Gente, é tão legal chegar nesse nível do curso que eu posso dar exemplos mais elaborados, usando verbos, né? Mais vocabulário, olha aí, ó, que legal. Muito bem, então aqui a gente tem as preposições, eu repito, preposições simples. Então, a preposição usada na sua forma crua, sem o artigo, sem o uso do artigo. Tá certo? Vou ler as frases para vocês, ó. Io vado a scuola, vado a teatro, vado a Roma, vado a studiare. Io vado in Italia, vado in autobus, vado in gelateria. Il libro di matematica, il libro di Maria. Io vengo da Roma, io studio da gennaio a marzo, la festa è organizzata da Carlo, il libro è su questo tavolo, io sono qui per studiare e io vado a teatro con Maria.
Tá bem, né? Deixa eu ver se alguém sobreviveu aí a essa aula. Tá todo mundo aí, graças a Deus. Ninguém saiu desesperado. Acordo. Temos uma, muda a preposição cidade, país, sim, muda. Cidade é a e país é o in, tá? Tá bem, né? Ok. Io vado a scuola domani. Estou falando de futuro? Não, não está falando. Não, quando você coloca o domani, aí você marca o futuro. Marca o futuro. Mas só por causa da palavra domani. Porque ainda assim existe a ideia de deslocamento. Io vado a scuola domani, mas é o deslocar, que eu saio daqui e vou para lá amanhã, que seja. Porque o futuro, Cristiano, quer dizer andrò a scuola domani. Esse é o futuro. É difícil desvincular isso, né? Porque está tão. Nossa, a gente fica assim, gente, mas não é possível que não seja futuro, né? Mas não é deslocamento. Mas quando você coloca o domani, aí ok. D'accordo? Muito bem, nenhuma dúvida mais, muda a preposição, sentido de para, tá, o Cristiano também aqui, deixa eu ver. Per tem o sentido de para e tem o sentido de por também, depende da frase, porque percebeu que tem a preposição da, que dá esse sentido de por também? Por exemplo, il libro è stato organizzato da tutti gli alunni. Então, o livro foi organizado por todos os alunos. Percebe essa coisa? Então, preposição, a gente tem que ir lendo e observando, leitura crítica mesmo, e observando as situações. Tá? E a Iris me perguntando, vou à casa de Maria. Vado à casa de Maria, posso dizer. Vado à casa de Maria, tá? Ou vado da Maria. Mas esse é um outro uso, Iris, dessa preposição da, que eu não vou entrar nisso agora não, porque tem muitos usos da preposição da. Eu estou pegando a coisa mais simples, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Niente, va bene. Eu sabia, gente, que quando eu começasse com preposição, esse chat aqui ia bombar de gente perguntando coisa. Bom, então vamos aos números hoje. Vamos relaxar um pouquinho com o número e aí a gente finaliza a aula com um outro ascolto, tá bom? Vamos limpar a mente aí das preposições. Vamos lá. Bom, nós vimos os números de 0 a 20. E hoje a gente vai ver, em número, de 20 a 30. Então, resgatando aí, ó. Aqui a gente fala como 20, né? 20. E aí vem, ó. 21. Por que eu tô dando isso? Porque você chega no lugar, você vai mexer com o dinheiro, né? Você tem que falar quanto, você tem que falar número do hotel, você tem que falar número de telefone, você tem que falar número de rua. Então, o número é importante em viagem, né? Então, 20, 21, 22, 23, 23, ó. Scusa, peraí, 23, 24, 25, e aí a gente mexe também com uma coisa que eu gosto muito, que é pronúncia. 26, 27, 28, 28, 29 e 30. Ó. 30. Então, temos aí, ó. Tudo escrito junto, viu?
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Vou dar um minutinho, um segundinho aí. 20, vocês. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. D'accordo? Todo mundo treinando isso depois, tá, gente? E agora, para terminar, nem acredito que nós vamos terminar no horário hoje, gente. Vamos lá. Eu preparei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Só um minutinho que eu vou pegar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Essa foto não ficou bem, mas acho que vou tentar melhorar para deixar para vocês depois na apostila. Quem sabe eu coloco. Mas ok, dá para ler, né? Vamos tentar. Bom, então é uma pessoa que chega no hotel e precisa de algumas coisas. Vamos lá. 40. Una prenotazione. Lezione 5. In albergo. 3. Una prenotazione. Albergo Torcolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, avete una camera doppia per il prossimo fine settimana? Un attimo, prego. Dunque, c'è una matrimoniale, va bene lo stesso? Sì. Da venerdì o da sabato? Per 2 notti, da venerdì a domenica. D'accordo, e a che nome, scusi? Cipriani. Cipriani, perfetto. Sì, un momento però, ho ancora una domanda. Quanto viene la camera? 120 euro, compresa la colazione. Benissimo. Un'ultima informazione, avete il garage? No, signora, mi dispiace, ma ci sono 2 parcheggi qui vicino. Ah, va bene, la ringrazio. A venerdì allora. Sì, ma scusi, ancora una cosa, signora, per la conferma può mandare un fax? Certo, ma anche subito se vuole. Perfetto, allora grazie e arrivederla. Prego, arrivederla. Vediamo. Difficile. Va bene. Vamos tentar completar? Vamos lá? Certo. Eu vou dando a pausa, tá? E aí a gente vai tentar entender qual é a palavrinha. Vamos lá. De novo aqui. D'accordo. Di nuovo. Lezione 5. In albergo. 3. Una prenotazione. Albergo Torcolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, avete una camera doppia per il prossimo fine settimana? Una camera doppia. Con 2 letti. Camera doppia. Un attimo, prego. Dunque, c'è una matrimoniale, va bene lo stesso? Sì. Da venerdì o da sabato? Per 2 notti, da venerdì a domenica. Per 2 notti, da venerdì a domenica. Giusto? Deixa eu subir aqui, gente. Da venerdì a domenica. Certo. D'accordo, e a che nome, scusi? Cipriani.
Cipriani. Perfetto. Sì, un momento però, ho ancora una domanda. Quanto viene la camera? 120 euro, compresa la colazione. Allora, 120 euro, 120 euro, 120, 120 euro, compresa la colazione. Compresa essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Compresa quer dizer, gente, compresa la colazione, incluído o café da manhã. La colazione é o café da manhã, tá? Compresa la colazione. Então, a gente tem aqui, ó, quais são as refeições? I pasti del giorno. Quais são as refeições, né? Do dia. Nem vou colocar do dia, não, porque... As refeições, i pasti. Então, a gente tem, ó, la prima colazione, que é o café da manhã. Depois, a gente tem il pranzo, que é o almoço. Depois, gente, me desculpe, mas eu tenho uma merendinha, né? La merenda. E depois eu tenho o quê? La cena, ó, que é o jantar. Então, nós temos aí as refeições, i pasti, la prima colazione, il pranzo, la merenda e la cena. E aqui no hotel está incluído o café da manhã, la colazione. D'accordo? Então, vamos voltar lá. Então, compresa la colazione. D'accordo. Vou subir. Aqui, ó. Essa última parte aí, ó. Benissimo. Un'ultima informazione. Avete il garage? No, signora, mi dispiace, ma ci sono 2 parcheggi qui vicino. Então, no, signora, no. Então, não tem garagem, né? Mi dispiace, ma ci sono 2 parcheggi qui vicini. Então, a garagem é uma coisa privada, particular. E não tem, aí tem um estacionamento que ela pode usar lá, pago ou na rua mesmo. Qui vicino, quer dizer, aqui próximo, tá? Signora, mi dispiace, ma ci sono 2 parcheggi qui vicino, aqui perto. E aí? Ah, va bene. La ringrazio. A venerdì allora. Sì, ma scusi ancora una cosa, signora, per la conferma può mandare un fax? C'è. Um fax, meu Deus, esse diálogo é bem antiguinho, né, gente? Mas andiamo. Anche subito se vuole. Perfetto, allora grazie e arrivederla. Prego, arrivederla. Molto bene. Vamos ver aqui de vocabulário, se ficou alguma coisa, ó. Deixa eu ver. Albergo, Torcolo, buongiorno, senti, avete una camera doppia per il prossimo fine settimana. Un attimo quer dizer um segundo, um segundinho. E esse prego aí tá no lugar de por favor, um attimo e, por favor, fique à vontade enquanto eu vejo, assim, que eu vou olhar. O dunque, que o Cristiano já me perguntou, né? Que é o então, né? Seria uma outra forma de dizer então. Então, bem, c'è una matrimoniale, va bene lo stesso? Va bene lo stesso quer dizer, vai bem assim mesmo, lo stesso, tá? Expressão. Da venerdì ou da sábado? Olha aí, gente, a preposição da, brilhando, ó. Da venerdì, quer dizer, a partir de sexta ou a partir de sábado, né? Período de tempo. Per 2 notti, da venerdì a domenica. D'accordo, e a che nome, scusi? Cipriani. Cipriani, perfetto. Sì, un momento però, ho ancora una domanda. Esse ancora quer dizer ainda. Eu ainda tenho uma pergunta. Ho ancora una domanda. Quanto viene la camera? É uma outra forma de dizer quanto é, tá? Quanto viene la camera? Quanto é? 120 euro compresa la colazione. Benissimo. Un'ultima informazione. Avete il garage? No, signora, mi dispiace. Olha o dispiace que nós já vimos hoje, né? Mi dispiace. Ma ci sono 2 parcheggi qui vicino, aqui próximo. Ah, va bene, la ringrazio. Ringrazio quer dizer agradecer. Eu agradeço ao Senhor. E esse lá aqui, gente, é o tratamento formal. Tudo que tiver em maiúsculo, assim, no meio de frase e tal, é formal, tá? La ringrazio. Se fosse informal, seria ti ringrazio, tá bom? A venerdì, allora, até sexta.
Sì, ma scusi, ancora una cosa, signora. Per la conferma, può mandare un fax, né, para confermar? Certo, anche subito, se vuole. Até imediatamente, subito é imediatamente, se quiser, né? Perfeito. Allora, grazie e arrivederla. Olha esse lá com esse L maiúsculo de todo tamanho no meio da palavra, gente. Tratamento formal, tá? Arrivederla. Quer dizer, até mais, senhor ou senhora. Prego, arrivederla. D'accordo? Vamos ver se tem dúvida aí. E o contrário de compresa? Não, aí se diz non è compresa. É compresa e non è compresa. Va bene, Raffaele? Certo. Certo quer dizer claro, certo, certamente, claro, certo. Ou então, certo, um sinônimo, d'accordo, d'accordo. Va bene, Carlos? Me dispiace tem um sentido de me desculpe? Não, me dispiace quer dizer eu sinto muito. Porque o me desculpe quer dizer me excuse, tá? Me excuse. Ah, ok. Eu respondi, Cristiane, era isso, né? D'accordo. Excuse pode ser desculpa, excuse é desculpa. Então, vamos fazer essa separação, ó. Me dispiace quer dizer eu sinto muito. E me excuse é o desculpar-se mesmo por alguma coisa errada que tenha feito, tá? Então, por exemplo, numa situação triste, alguma coisa não deu certo para alguém, a gente fala o quê? Né, de forma solidária. Ah, me dispiace, eu sinto muito. Aí não é o caso de usar me excuse, né? Desculpe, é você tropeçou na pessoa, ou você fez um mal grave aquilo, aí você pede desculpa, me excuse, tá bom? D'accordo, certo. Rafael, eu consegui te responder? Compresa e não compresa? Ok, d'accordo. Ok, va bene. Gente, então terminamos por aqui. Até quarta-feira eu mando para vocês a apostila que eu estou finalizando e mando para vocês no e-mail, tá bom? Por e-mail na turminha toda. E vocês terão aí quinta e sexta para fazer os exercícios, não serão muitos. Vocês terão 2 dias para fazer os exercícios e as dúvidas me trazerem depois, então, no sábado que vem. Combinado assim? Grazie della presenza, ottimo fine settimana a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.